Fala galera! Existem várias situações que envolvem a resolução de equações. Na aula de hoje, nós vamos resolver várias equações de primeiro grau com uma incógnita, logo após a vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui. E na aula de hoje nós vamos resolver equações de primeiro grau com uma incógnita. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostar do vídeo, dá aquele like para dar uma força para o canal. Se não gostar, dá um dislike sem problema nenhum. E qualquer dúvida, comente logo aí abaixo que, se eu souber, responderei o mais rapidamente possível. E hoje nós vamos fazer a resolução de algumas equações de primeiro grau com uma incógnita. Primeiramente, vamos relembrar o que é uma equação. É toda a expressão matemática que apresenta uma igualdade, ou seja, um sinalzinho de igual, e pelo menos um elemento desconhecido que a gente chama de incógnita. O que se encontra antes da igualdade, como o caso aqui desse x mais 5, nós chamamos de primeiro membro da equação. E tudo que se encontra depois da igualdade, que nesse caso aqui é o 8, nós chamamos de segundo membro da equação. Então, pessoal, para resolver uma equação, a gente vai ter que descobrir o valor da incógnita. Na grande maioria das vezes, a gente utiliza x, como esses vários exemplos que eu vou mostrar nessa aula de hoje, mas a incógnita ela pode ser representada pela letra A, pela letra B, pela letra C e assim por diante, certo? Então, pessoal, para resolver uma equação do primeiro grau, a gente pode utilizar os princípios aditivo e multiplicativo, ou a gente pode resolver por operação inversa. Como assim? Primeira coisa, aqui na letra A, perceba que eu tenho aqui, x mais 5 igual a 8. Aí eu devo pensar da seguinte maneira: qual é o número que eu colocaria aqui no lugar do x e somado com 5 desse 8? Então, rapidamente, a gente pode perceber que esse número é 3, justamente porque 3 mais 5 é igual a 8. Mas se por algum acaso eu não soubesse, eu poderia resolver pelo princípio aditivo. Que princípio aditivo é esse? Como se trata de uma igualdade, se eu adicionar alguma coisa ao primeiro membro, eu sou obrigado a adicionar essa mesma coisa ao segundo membro. Então, com isso, se eu fosse resolver pelo princípio aditivo, eu colocaria x mais 5 igual a 8. Então, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar no primeiro membro, adicionar menos 5, desde que eu também adicione menos 5 ao segundo membro. Como eu quero resolver essa equação, no primeiro membro eu tenho que deixar somente o x, enquanto que no segundo membro vai aparecer o valor correspondente a essa incógnita. Então, com isso, matematicamente, a gente pode perceber que mais 5 com menos 5 dá 0. Então, veja que aqui no primeiro membro eu teria somente o x, enquanto que 8 menos 5 dá 3, né? Então, esse 3 aqui a gente chama de raiz ou solução da equação. Então, aqui eu estaria resolvendo essa equação pelo princípio aditivo da igualdade, né? Então, o que eu adiciono ao primeiro membro, eu sou obrigado a adicionar também ao segundo. Mas eu poderia resolver essa mesma equação por operação inversa, né? Como assim por operação inversa? X mais 5 é igual a 8. Então veja que, como eu tenho que encontrar o valor do x, eu posso retirar esse 5 daqui e enviá-lo para o segundo membro da equação. Lembrando que, para passar do primeiro para o segundo membro, a operação inversa da adição é a subtração. Então, eu poderia dizer que, se x mais 5 é igual a 8, x é igual a 8 menos 5. Então, pessoal, com isso a gente pode perceber que
esse 8 menos 5, que é o mesmo que aparece aqui, também dá, obviamente, 3. Né? Então eu teria essas duas possibilidades de resolução da equação. Já na letra B, a gente percebe que eu tenho 2x igual a 16. E a gente deve lembrar que 2x representa 2 vezes x, ou o dobro de x. Qual é o número que dobrado dá 16? Obviamente, a gente pode perceber que é 8, já que 2 vezes 8 dá 16. Então, pessoal, se eu fosse resolver essa equação pelo princípio multiplicativo, eu simplesmente pegaria essa equaçãozinha aqui e multiplicaria por 1/2. Então, eu multiplicaria aqui por 1/2, desde que eu também multiplicasse por 1/2 o segundo membro da equação, né? Lembre-se da propriedade da igualdade. Eu faço no primeiro membro, eu sou obrigado a fazer no segundo. Então, ó, fazendo a multiplicação aqui, 1 vezes 2x dá 2x sobre 2. E 1 vezes 16 dá 16 sobre 2. A gente pode perceber aqui, 2x dividido por 2, a gente tira aqui que fica só 1x. Não há necessidade de eu colocar 1 aqui na frente agora. E ao dividir aqui 16 por 2, nós temos 8. Então, com isso, a gente resolve essa equação pelo método multiplicativo da igualdade, né? Agora, pessoal, princípio multiplicativo, melhor dizendo. Então, pessoal, com isso, a gente também poderia proceder da seguinte maneira. 2 vezes x é igual a 16. Então, esse 2 que multiplica o x, eu passaria para o segundo membro da equação, onde a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu poderia colocar x é igual a 16 dividido por 2, ou eu poderia colocar 16 sobre 2. Então, como nós estamos falando de resolução de equação e nem sempre o resultado dá exato, então o ideal é que a gente se habitue a escrever na forma de fração, certo? Então, neste caso aqui, 16 dividido por 2 é igual a 8. Obviamente, o método da operação inversa é muito mais fácil porque a gente ganha tempo na resolução, né? E esse método é o que eu vou utilizar para resolver as outras equações que tem aqui, ó. Então, ó, se a gente tivesse que resolver essa letra C, perceba que agora eu teria que me perguntar qual é o número que multiplicado por 5 e diminuído de 4 é igual a 26. Então, para resolver pelo método da operação inversa, eu tenho que isolar esse x no primeiro membro e o que não tem x, eu tenho que passar para o segundo membro. Então, a primeira coisa a fazer, passar esse menos 4 para o segundo membro, onde fica aqui 5 vezes x é igual a 26 mais 4, já que a operação inversa da subtração é a adição. Então, a gente soma aqui e fica 5 vezes x é igual a 26 mais 4, igual a 30. Esse 5 que está multiplicando x vai passar para o segundo membro, dividindo o 30, que é a operação inversa da multiplicação, é a divisão. Então, 30 dividido por 5, mais uma vez na forma de fração, né? O nosso x aqui vai ser igual a 6. Então, perceba que o x aqui é igual a 6, porque 5 vezes 6 dá 30, e 30 menos 4 dá 26. Se a gente tivesse uma equação aqui como na letra D, perceba que agora eu tenho a incógnita no primeiro membro e eu também tenho a incógnita no segundo membro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Juntar quem tem a incógnita x no primeiro membro e passar quem não tem a incógnita x para o segundo membro. Então, a primeira coisa a fazer vai ser trazer esse x para o primeiro membro. Lembrando que esse x a gente deve considerá-lo como sendo um x, e como não tem sinal, ele está positivo. Então, aqui no primeiro membro vai ficar 4x menos 1x igual a, o menos 12 vai permanecer aí, e eu vou pegar esse mais 2
e trazer para o segundo membro. Eu poderia fazer isso parte a parte, né? Primeiro trazer o x, repetir o restante, depois levar o mais 2 e assim dar continuidade na resolução. Mas para a gente não perder tempo, eu trouxe logo o x para o primeiro membro e levei o mais 2 para o segundo membro. Aí aqui eu vou juntar esses dois e juntar esses dois, onde 4x menos 1x dá 3x, que a gente deve considerar 3 vezes x, não é isso? E menos 12 com menos 2, somando dois números negativos, o resultado é outro número negativo, somando seus módulos, né? 12 mais 2, 14. Então, 3 vezes x igual a menos 14, onde esse 3 que multiplica o x, ele vai passar dividindo o menos 14. Então, eu tenho que x aqui vai ser igual a menos 14 dividido por 3. Então, pessoal, perceba que se eu for dividir menos 14 por 3, eu terei uma dízima periódica. Então, o ideal é que a gente se habitue a escrever na forma de fração. E se não tiver o resultado exato, a gente pode representar a dízima, obviamente, mas a gente também pode deixar na forma de fração. Se desse para simplificar, a gente simplificaria, mas como não dá para simplificar, a gente pode dizer que a raiz ou solução da equação aqui da letra D é menos 14 sobre 3. E por último, se a gente tiver esse tipo de equação aqui, que apresenta parênteses, se a gente tiver esse tipo de equações aqui que apresenta parênteses, aqui um pouquinho mais para cima, foi demais. E por último, se a gente tiver esse tipo de equação aqui que apresenta parênteses ou apresenta frações, a gente vai ter que lembrar de duas coisas. A primeira, se apresentar um parêntese, a gente pode usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, esse 4 deve multiplicar tanto o x quanto o 2. Lembrando que esse x eu devo considerar 1x. Então, nesse caso, vai ficar 4 vezes 1x, 4x. 4 vezes mais 2, mais 8, igual a 20. E perceba que agora eu tenho uma equação muito parecida com a que a gente resolveu na letra C. Então, eu vou isolar aqui o x passando, primeiramente, o 8 para o segundo membro, onde eu terei 4x igual a 20 menos 8, né? Vamos resolver a subtração aqui e vamos ter 4x, lembrando que é 4 vezes x, igual a 20 menos 8, 12. E esse 4 que multiplica o x também vai passar para o segundo membro, onde aqui a gente vai ter x igual a 12 dividido por 4, e eu terei x igual a 3. Então, a raiz ou solução da equação da letra E é x igual a 3, certo? Até porque 3 mais 2 dá 5 e 4 vezes 5 realmente dá 20. Agora, se a gente tiver frações, aí a gente deve lembrar que toda vez que envolve adição ou subtração de frações, a gente vai ter que lembrar do mínimo múltiplo comum. Então, para eu resolver esse tipo de fração, ou melhor, esse tipo de equação, eu terei que igualar os denominadores ao mínimo múltiplo comum a esses denominadores, né? Então, entre 2 e 3, o mínimo múltiplo comum é 6. Não vou perder tempo em relação a esse valor, né? Até porque a aula é para resolver equações. Então, agora eu vou, para igualar esse denominador igual a 6, para igualar esses denominadores a 6, a gente vai usar as propriedades de frações equivalentes. Que propriedades seriam essas? Para esse 2 se transformar nesse 6, a gente multiplica por 3. Então, aqui em cima, eu também terei que multiplicar por 3. Então, no caso, vai ficar x vezes 3, 3x. Para eu transformar esse 3 nesse 6, a gente multiplica por 2, ou então, e também a gente deve multiplicar aqui em cima, né? Então, no caso aqui, 2 vezes x, 2x. E por último,
1 para transformar num 6, a gente multiplica por 6, então, obviamente, tenho que multiplicar o numerador também. 10 vezes 6 dá 60, certo? Então, pessoal, com isso, a gente tem aqui denominadores iguais. Se eles são iguais, a gente pode cancelar e simplesmente se preocupar com os numeradores. Então, 3x mais 2x igual a 60. E aqui a gente pode juntar, ó, esses que tem x, 3x mais 2x dá 5x, 5x igual a 60, a gente deve lembrar que o 5 multiplica o x, e para passar para o segundo membro, a gente passa com a operação inversa, então somente x é igual a 60 dividido por 5, e fazendo uma continha rápida, a gente percebe que x é igual a 12. Certo, pessoal? Então, essas equações, existem várias maneiras de a gente resolver, mas obviamente existe um único valor para se chegar, que é o resultado correto, é a raiz ou solução da equação. Se você conhece alguma outra maneira de resolver, comente logo aqui abaixo e compartilhe conosco, certo, pessoal? Se gostou do vídeo, dá aquele like para dar uma força ao canal, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e para acompanhar a playlist sobre equações que tem aqui no canal, basta clicar num dos vídeos que vai aparecer na playlist, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!